Será que o VVB11 é a grande oportunidade da década? Será que esse ativo aqui vai seguir subindo pra caramba, que nem ele subiu desde 2014? Quando ele surgiu cotado a R$40 e agora tá valendo quase 400. Bom, vou tentar responder essa dúvida e muitas outras nesse vídeo para te ajudar a tomar a melhor decisão possível. Porque eu sei que nesse momento, como tem muita gente que ganhou muito dinheiro com esse ativo, como o caso aí do Rod Cruz, que falou que investe desde 2019 no VVB11, ou como o caso do Alexandre, que rendeu tanto que desbalanceou a carteira dele. Ou como o caso desse cliente de Wealth do Clube do Valor, que viu a sua carteira render quase 130% desde o final de 2017, que investe em VVB11 e já pegou uma alta de mais de 300% nesse ativo. Enfim, como tem muita gente que já ganhou muito dinheiro, muitos passam a se interessar e ficar na dúvida se é o momento de investir ou não, como o caso do William, que gostaria de saber se deve vender ou comprar mais VVB11. Assim como tem gente que fica esperando e acaba nunca comprando, como o Ítalo, que comentou que não comprou há um ano, esperou mais 3 meses, aí a cotação subiu e ele não comprou e por aí vai. Enfim, então eu sei que muitos acham que isso aqui é uma grande oportunidade da década, outros acham que tá caro. E nesse vídeo eu vou te ajudar a saber se pra ti faz sentido comprar ou não esse ativo, fazendo refletir sobre 4 perguntas. Sendo que a primeira pergunta é o seguinte: eu sei o que eu estou fazendo? Como assim? Tá? Eu já vi muitos investidores comprarem ativos que ele não tem a menor ideia do seu funcionamento e na média no mercado financeiro aquilo que está em alta atrai muito a atenção das pessoas. Eu apostaria que tem muita gente que está entupido de Bitcoin que não sabe explicar o funcionamento ou a tese do Bitcoin, assim como apostaria que tem gente que tem bastante cotas do VVB11 sem saber exatamente o que é e como é que ele funciona. Então, para te explicar o que é o VVB11, tá? É um código de um ETF. Tá? É um fundo de ações listado na bolsa com uma taxa bem baixa e que por trás desse código IVVB11 a gente tem mais de 500 ações de empresas norte-americanas com uma diversificação que replica o índice S&P 500. Então, ETFs, eles geralmente são chamados de fundos de índice, porque a carteira deles é igual à carteira de um determinado índice. Então, pensa que se uma ação é uma flor, um ETF é como se fosse um buquê de flores. Uma compra só, você tem uma boa diversificação. E como você pode ver aqui na página da BlackRock, a gestora do VVB11 é um ETF com uma taxa de administração relativamente baixa, que consegue também trazer uma exposição internacional, ou seja, além das ações norte-americanas, o investidor que compra esse ativo, ele coloca o seu dinheiro exposto ao dólar. É um ativo por si só já diversificado entre dólar e ações norte-americanas. Te dá acesso a muitas empresas de forma extremamente simples e realmente está simples demais. Basta você ter uma conta numa corretora aqui no Brasil, entrar no home broker, digitar IVVB11 que você vai poder lá conseguir comprar cotas desse ativo. Então, se você respondeu essa primeira pergunta, respondeu que sim, eu sei do que eu estou fazendo, eu sei onde eu estou investindo, eu sei o que está por trás disso, aí você vai para a segunda pergunta para entender se para ti é uma oportunidade ou não, que é: eu vou diversificar a minha carteira em diferentes classes de ativos? Como assim, Ramiro? Bom, eu acredito muito no poder da diversificação. Para mim, a diversificação é o único almoço grátis do mercado. É a única forma que você tem de não só reduzir os seus riscos no curto prazo, como aumentar o potencial de retorno da sua carteira no longo prazo. E aí eu vejo 2 problemas envolvendo investidores ou potenciais investidores no IVVB11. Um problema é você concentrar nisso, né? Botar toda a sua carteira no IVVB11, ou seja, você não está diversificando em diferentes classes, você está concentrando e, como sempre quando alguém concentra, existem alguns riscos aqui que eu já vou te mostrar. Agora, o outro problema é não investir nada em ações norte-americanas se você é investidor de longo prazo, é claro, e tem tolerância ao risco para investir em ações. E a gente vê muitos, mas muitos investidores aqui, seguidores do canal, com carteiras que têm bastante ações brasileiras e nada de ações norte-americanas. Isso é muito comum, muito mais comum do que você pensa. Existem vários motivos por trás disso. Um deles é o medo de comprar um ativo que não para de subir. O outro é o fato de investidores nunca terem ouvido falar da importância de diversificar no exterior, porque na média os players do mercado financeiro não são remunerados por isso. Na média, a maioria dos assessores de investimentos é remunerado por comissões. E esse ativo, como eu te mostrei, tem uma taxa muito baixa, então ele não gera comissões. E se ele não gera comissões e o profissional ganha por comissões, esse profissional meio que sequer fala disso, na maioria dos casos, não estou generalizando. Então você tem que tomar cuidado com esses 2 cenários, ou investir somente nesse ativo, ou não investir nada nesse ativo se você tem tolerância ao risco e é um investidor em ações. É importante investir em outras classes de ativos porque, como você pode ver, o S&P 500 em real, ele rendeu algo positivo em 62% dos meses, em 75% dos períodos de 12 meses, ou seja, de um ano, em quase 80% dos períodos de
3 anos seguidos, mas nem sempre em períodos de 120 meses, ou seja, 10 anos, ele teve um retorno positivo. E olha só como diversificar faz bem, tá? Nesse gráfico aqui, a linha vermelha é o mercado de ações brasileiro, a linha amarela é o IVVB11, tá? Investir em ações norte-americanas em real. Pode ver que nesses quase 30 anos, o investidor que comprou ações norte-americanas em real ganhou, tá? Rendeu mais do que comprar somente ações brasileiras. Só que, se eu colocar nesse gráfico uma carteira meio a meio, agora a linha azul, eu não sei porque eu botei aqui o azul melhor que o vermelho, é só em gráfico, no futebol não é bem assim, você vai ver que essa carteira rendeu mais e teve menos risco. E olha só na diferença em todos os números de você investir somente no IVVB11 ou replicar o S&P 500, estando exposto ao dólar, para você investir metade no IVVB11 e metade no ETF como o PIB11, ou, em outras palavras, investir metade em ações norte-americanas e metade em ações brasileiras. Te liga só. Com essa diversificação, que a gente chama de estratégia Bull Bear, no passado você teria 65% dos períodos de um mês positivos, 85% dos períodos de um ano tendo bons resultados, 95% dos períodos de 3 anos tendo bons resultados e 100% dos períodos de 5 anos, 10 anos e 20 anos tendo um retorno positivo. Então, quando você diversifica, você aumenta a sua chance de ter lucro mesmo que no médio prazo, mesmo que em períodos de 5 anos. E mais, tá? Te liga só. Uma carteira diversificada teria rendido mais, 17% ao ano, 10% acima da inflação, e tido menos risco, com uma maior queda de 35% do que investir somente no IVVB11, que teria tido uma maior queda de 45%, mais risco e um pouco menos de retorno. Isso só é possível quando você tem mais de uma classe de ativos na sua carteira. E se a diversificação é o único almoço grátis, como diversificar bem a sua carteira? Seguindo o que a gente chama de estratégia de alocação de ativos, que comprovadamente explica mais de 90% da performance de uma carteira e que é exatamente o que a gente faz aqui com clientes do Clube do Valor. Como esse cara aqui, ó, chegou com uma carteira com peso muito grande em ações brasileiras e pouco peso em ações norte-americanas, que conosco a gente fez essa diversificação aqui, tá? Com o mesmo peso em ações brasileiras para ações norte-americanas e também um peso em fundos imobiliários, renda fixa da inflação, pré-fixada, pós-fixada, numa alocação que, como eu mostrei, trouxe um excelente desempenho no longo prazo. Ramiro, eu quero saber como funciona melhor essa estratégia de alocação de ativos. Tem uma forma que consegue me ajudar com isso? A resposta é sim. A gente está com vagas abertas para sessões gratuitas de consultoria de investimentos em que a gente faz exatamente isso. A gente olha para a tua alocação de ativos atual, te mostra ali os riscos que talvez você não saiba que está correndo, entende o teu perfil e te sugere uma alocação de ativos novos. Tudo isso numa sessão gratuita. E o primeiro passo para isso é você apontar o celular para o QR Code que está aparecendo na tela ou apertar aqui no primeiro link na descrição e preencher um rápido formulário com poucos dados que a nossa equipe aqui vai analisar. E se achar que você tem perfil para aproveitar essa primeira sessão de consultoria gratuita, a gente vai te ligar aí de um celular com o mesmo DDD do teu estado, tá? Então não deixa para depois, faz isso agora. E para ser muito transparente aqui, tá? É gratuito tal qual uma primeira consulta no médico é gratuita. Recentemente eu machuquei meu punho jogando tênis e a primeira consulta no médico, em que ele entendeu as dores que eu tinha e me orientou a fazer um exame de ressonância, foi gratuito. Ele viu lá, entendeu o problema e agora a gente está num tratamento junto com o fisioterapeuta e eu tô pagando por isso. Mas esse diagnóstico inicial, essa anamnese foi gratuita e é a mesma coisa que a gente faz aqui com o nosso trabalho. E essa sessão de consultoria, a primeira, que a gente não cobra nada, é avaliado por 97% das pessoas como nota 5 de 5. Beleza? Primeiro aqui, link na descrição para agendar agora. E aí, se você respondeu sim para a pergunta, eu sei o que eu estou fazendo, e sim para a pergunta, eu vou diversificar bem a minha carteira, a terceira pergunta é, eu vou investir de forma passiva? Como assim? Existem duas formas de você investir dentro de uma classe de ativos, depois de montar a sua alocação de ativos. A primeira forma é investir de forma passiva, que é tentar replicar um índice. A segunda forma é investir de forma ativa, ou seja, escolher as ações da sua carteira, buscando ter um resultado melhor do que o índice, mas correndo o risco de ter um resultado pior do que o índice. E no Clube do Valor, a gente gosta de investir de forma ativa. A gente segue estratégias sistematizadas para selecionar ações brasileiras baratas, para selecionar ações com foco em dividendos, para selecionar fundos imobiliários, para selecionar renda fixa. A gente gosta de estratégias
em que a gente siga os princípios do Factor Investing e esteja exposto a diferentes fatores de investimento. Recentemente, a gente trouxe para os nossos clientes de Wealth a possibilidade deles investirem em ações norte-americanas também de forma ativa e explorando o fator que é o fator de momento. Para explicar essa estratégia, eu fiz um vídeo bem completo junto com o Eric, um consultor aqui do Clube do Valor, que atende aí mais de 70 diferentes famílias. E aí você pode entender mais sobre essa forma de investir aqui apertando nesse link e assistindo este outro vídeo. Mas o que a gente faz aqui para os nossos clientes é oferecer duas possibilidades. Primeiro é ele investir de forma passiva em ações norte-americanas. Ele não vai ter risco de ter uma performance abaixo do S&P 500 e vai ter menos volatilidade, menos zigue-zague, porque a nossa estratégia de gestão ativa ela é mais volátil. Cai mais em dias ruins, sobe mais em dias bons, então ela não é para qualquer um. Eu, Ramiro, por exemplo, invisto em ações norte-americanas buscando ter metade dessa forma de investir no IVVB11 e a outra metade de forma ativa. Então a grande pergunta para você se fazer aqui é: eu vou investir de forma passiva ou não? Se a resposta for sim, eu vou investir de forma passiva, ou se a resposta for a mesma que eu, Ramiro, sim, eu vou investir pelo menos parte da minha carteira em ações norte-americanas de forma passiva, aí você vai para a quarta e última pergunta desse vídeo. Se a resposta for não, aí não é a oportunidade da década, não faz sentido comprar IVVB11, faz sentido investir de forma ativa. Mas dito isso, vamos lá para a quarta pergunta, que é a pergunta mais importante, que é: eu penso no longo prazo? Isso é muito importante mesmo. Por quê? Tá? Porque investir não é sobre olhar para a rentabilidade, não é sobre olhar para a rentabilidade do último ano, dos últimos 5 anos, ou até mesmo dos últimos 10 anos e pensar: nossa, foi muito bom, então eu vou comprar. De novo, se você olhar as estatísticas, ver ali o IVVB11 ou o investimento nas ações do S&P 500 em real teriam rendido 16% ao ano desde 1996, que isso teria transformado R$1.000 em 80 mil. Só olhando isso, você vai pensar: nossa, é uma grande oportunidade mesmo, ações norte-americanas só tem uma direção que é para cima, e é a oportunidade da década, então eu vou comprar tudo. Certo? Cara, só é certo se você souber que existe uma chance da próxima década trazer uma performance muito ruim. Foi assim na década de 2000. Pode ver que o S&P 500 em real, de janeiro de 1999 até meados de 2011, ficou no 0 a 0, não se mexeu em nada. Perdeu da inflação, da caderneta de poupança, de planos de capitalização, perdeu as piores coisas que existem no mercado. Para depois, é claro, ter tido uma década maravilhosa e ter subido um monte de 2011, 2012 para cá. Mas perceba que não é uma coisa tão trivial assim. Isso não vale só para IVVB11, tá? Vale para qualquer ativo de renda variável. O resultado em uma década de uma classe de ativos específica pode ser ruim. Eu sei que o gancho, o título Oportunidade da Década chama muito a atenção e eu queria aproveitar que eu consegui a tua atenção para expor esse risco. Como é que você dilui esse risco? Diversificando, comprando também ações brasileiras, comprando também renda fixa, se expondo a outras classes de ativos, que é o que eu faço com o meu dinheiro e é o que eu oriento aqui os meus clientes a fazerem também. E por mais que o resultado em 10 anos possa ser ruim, é mais que provado que nos últimos 200 anos investir em ações norte-americanas trouxe mais retorno do que qualquer classe de ativos, inclusive renda fixa norte-americana, inclusive ouro, que faz muito sentido, né? Porque você está comprando empresas que buscam inovar, que buscam crescer o lucro, buscam gerar riqueza, criam riqueza e, na média, vem essa riqueza sendo refletida aí em suas cotações. Então, espero que eu tenha conseguido responder a grande dúvida. É a oportunidade da década ou não? E aí, se você quiser conversar conosco de forma gratuita e ter uma segunda opinião sobre a sua carteira de investimentos, sem compromisso comercial nenhum, só apertar aqui e preencher um rápido formulário, assim como se você quiser seguir aqui no YouTube vendo outros vídeos, aperta aqui para saber mais. Um grande abraço e até mais.